Existe um momento do seu dia que eu acho que você provavelmente está desperdiçando. Os 5 minutos antes de dormir. Hoje eu quero te ensinar uma prática que eu já usei muito e vira e mexe eu ainda uso, mas que eu recomendo muito que seja usada todos os dias se você estiver tentando construir uma realidade completamente diferente do que você vive hoje. Eu vou te explicar porque eu gosto tanto desse momento, o que realmente acontece quando usamos a visualização nesse momento e como transformar esses 5 minutos numa prática de construção de identidade manifestadora. E no final, eu ainda vou te ensinar exatamente o que e como visualizar para que você não fique ali só imaginando coisas bonitas, mas que no dia seguinte acorde já vivendo uma realidade cheia de reclamações, preocupações e problemas. Eu vou te mostrar o jeito certo de usar esse pré-sono para começar a treinar a mulher que consegue viver e sustentar essa vida extraordinária que você deseja. Já atendi milhares de mulheres e eu percebo que muita gente usa a visualização assim, né? Fecha os olhos, daí imagina a casa, o carro, a viagem, o dinheiro na conta, o casamento, o sucesso, e não tem problema nenhum nisso. Tá? Visualizar é comprovadamente uma das formas mais eficazes de transformar a nossa realidade. Eu realmente uso muito. Só que existe uma pergunta ainda mais importante do que o que eu quero manifestar. E essa pergunta é: quem sou eu dentro dessa realidade manifestada? Essa diferença pode parecer muito pequena, mas ela muda completamente a prática. Porque imagina que você quer muito ser reconhecida pelo seu trabalho. Você fecha os seus olhos e aí você visualiza 100.000 pessoas te seguindo, o seu vídeo cheio de visualizações, gente te reconhecendo, convite chegando, beleza, maravilhoso. Só que agora eu quero saber, quem é você nessa cena? Você está confortável sendo vista? Você consegue receber elogio? Você continua criando conteúdo quando aparece um hater? Consegue sustentar a responsabilidade da constância? Você sente que pertence verdadeiramente àquele lugar? Porque talvez o problema nunca tenha sido imaginar o resultado. Você consegue sim visualizar o que você quer, mas talvez o que impeça a materialização disso aqui no plano da matéria seja não visualizar como você reage a essa realidade. O ponto é que, quando ela começa a acontecer, a sua identidade ainda reage como a mulher que não se reconhece ali. Exatamente por isso que eu quero que você comece a usar esses 5 minutos de um jeito diferente. Não só para pedir mais, mas para ensaiar quem você precisa ser quando aquilo chegar. E existe uma coisa muito interessante na ciência da imaginação. Quando você visualiza alguma coisa, o seu cérebro não trata aquilo como se fosse exatamente igual a estar vivendo a experiência real. Isso seria uma simplificação. Mas imaginar uma experiência ativa processos mentais, neurais relacionados àquela experiência. E você nem precisa de um estudo para perceber o quanto uma imagem mental pode mexer com você. A gente pode testar isso agora. Faz assim, ó. Fecha os seus olhos e lembra de uma situação muito constrangedora da sua vida. Lembrou? Viu como teu corpo respondeu? Agora, lembra de uma pessoa que você ama muito sorrindo para ti. Alguma coisa mudou. O teu corpo também reagiu. Essa é a sua prova de que o seu cérebro não identifica o que é só imaginação daquilo que é realidade. Então pensa no potencial disso. Olha esse poder. Se você passa todos os dias imaginando o pior cenário, você está usando a visualização. Só que você está usando todo esse poder contra você. Você deita e pensa, e se não der certo? Aí você cria uma narrativa inteira. Imagina a pessoa te rejeitando, imagina o projeto fracassando, imagina as pessoas te julgando. 5 minutos depois, meu Deus, você já está sentindo aquela ansiedade por uma realidade que nem aconteceu. Você acabou de fazer uma visualização perfeita, só que de uma realidade que você não quer viver. É por isso que eu acho tão poderoso a gente recuperar esse momento, principalmente antes de dormir.
O sono, ele tem um papel muito importante na consolidação de memórias e aprendizados. Isso não significa que o último pensamento antes de você dormir fica literalmente repetindo a noite inteira como uma música, né? Essa é uma simplificação que aparece muito aqui na internet. Porém, é evidente, né, e tem provas científicas que aquilo que você vivencia, aprende e processa durante o seu dia continua sendo organizado durante o sono. Então, se eu quero construir uma nova identidade, eu gosto da ideia de terminar o meu dia oferecendo para minha mente uma referência diferente. Porque sim, isso estará mais vivo, entende? Vai estar mais fresquinho. Então, o nosso inconsciente vai sim captar com mais facilidade. E assim, tá? Você não precisa ficar visualizando por meia hora, não. Só 5 minutinhos, apenas isso. Mas eu quero que você faça direito. Então, primeiro, escolhe uma realidade. Uma só, tá? Porque se nesses 5 minutos você tenta ser milionário em Nova York, casar, mudar de país, emagrecer, abrir uma empresa, ter 3 filhos, a sua cabeça vai ficar uma bagunça, vai virar um trailer de filme super confuso. Então, escolhe uma única coisa, aquilo que hoje é realmente importante para ti. Vamos colocar aqui a ideia de dinheiro. Você quer chegar num nível financeiro que hoje ainda parece distante. Ao invés de visualizar só o número na tua conta, eu quero que você se veja vivendo um dia normal nessa realidade. Isso é muito importante, tá? Eu falo muito sobre isso dentro do método Mani. Visualiza um dia normal, porque identidade aparece no normal. Como você acorda, como você olha a sua conta, como você decide, como você fala sobre dinheiro, como você se sente ao pagar algo, como que você faz compras no mercado e principalmente como você se sente ao receber mais um Pix na sua conta com uma quantia enorme. Porque talvez você consiga sim imaginar 100 mil reais lá na tua conta. Mas você consegue hoje imaginar ter 100 mil reais e não entrar em pânico com medo de perder esse dinheiro? Consegue imaginar receber e aquilo não parecer um acontecimento surreal, mas sim algo normal para ti? Consegue ver isso como uma parte tão comum da tua vida quanto arrumar tua cama? É aí que você começa a trabalhar identidade. Agora vamos, sei lá, vamos imaginar relacionamento. Não fica só visualizando uma aliança no dedo. Se imagina numa terça-feira qualquer, a relação tranquila, a pessoa gosta de você. Você não precisa interpretar nenhuma mensagem, você não precisa correr atrás, você não precisa pisar em ovos, não precisa provar nada. O que acontece dentro de você ao viver um amor tranquilo? Você consegue se sentir em paz? Ou você precisa criar alguma tensão para sentir que existe amor? Visualiza você recebendo carinho sem desconfiar, falando o que sente, colocando limite, sendo amada sem precisar desaparecer dentro de uma relação, sem precisar ser só aquilo que o outro quer, mas podendo ser você e ainda assim ser amada. Isso para mim vai muito mais fundo do que simplesmente imaginar você casando na igreja. Porque você está começando a se familiarizar com a experiência, normalizar isso para você, para sua mente. A gente pensa em sucesso, essa eu gosto muito, porque eu precisei usar muito. Não imagina só o palco, imagina o dia depois do palco. Você acorda, ainda é você. Tem gente falando sobre o teu trabalho. Talvez alguém te critique, talvez tenham surgido oportunidades. Você olha tudo isso e continua centrada, continua criando, continua se posicionando. Não diminui a sua própria voz, a sua própria mensagem para ser aceita. É essa mulher que você precisa começar a despertar. E é aí que esses 5 minutos, eles deixam de ser uma técnica bonitinha de manifestação e começam a virar uma prática de identidade mesmo. Porque a pergunta muda de como eu faço o universo me dar isso para como eu começo a me familiarizar com a mulher que vive isso.
Entende? E eu quero acrescentar aqui uma coisa que quase ninguém faz na visualização e que ninguém te conta, mas eu vou te contar. Coloca um pequeno desafio dentro dessa cena. Isso é muito importante, porque a vida tem desafios. Porque se você visualiza apenas tudo muito perfeito, você cria uma fantasia, uma utopia. Agora imagina você vivendo a realidade desejada e lidando bem com aquilo que normalmente faria a versão antiga aparecer. Por exemplo, você quer visibilidade. Daí, imagina um comentário desagradável aparecendo na tua rede social e você continua firme, nem dá bola para aquilo, foca nos comentários positivos. Digamos que seja dinheiro. Imagina uma despesa chegando e você lidando com ela sem esse medo de tudo vai acabar, sabe? Lidando tranquilamente, pensando, meu, que bom que eu tenho esse dinheiro. Se for caso de relacionamento, imagina um conflito, mas você conseguindo resolver tudo numa boa, conversando, sem o medo de ser abandonada. Isso realmente transforma muito a prática, porque você não está visualizando uma vida que não seja real. A vida maravilhosa, extraordinária também tem seus problemas. E quando a gente se permite colocar esses problemas e se ver vivenciando eles e superando eles, a gente cria essa identidade muito mais preparada para viver essa vida maior. E é exatamente aí que entra o ensaio mental. Você começa a experimentar mentalmente novas respostas antes de chegar na situação real. Não como se isso garantisse que tudo vai acontecer do jeito que você imaginou, mas como uma forma de criar uma referência diferente para aquilo que você quer aprender a sustentar. Então, eu quero colocar uma segunda parte nesses 5 minutos, tá? No dia seguinte, logo ao acordar, você vai se perguntar: qual pequena ação eu posso fazer hoje que me aproxima dessa mulher que eu manifestei ontem antes de dormir? Uma, só uma, tá? Você vai dormir na visualização, mas acorda conectando aquela identidade a uma ação concreta no dia seguinte. Olha que poderoso! Percebe que você tira a manifestação de um lugar passivo. Você não está visualizando para ficar esperando a realidade bater na sua porta, esperando a sorte chegar para você. Você está visualizando para conseguir reconhecer melhor como responder à realidade quando você acorda. E aqui eu quero trazer um pouquinho da parte espiritual. Depois de visualizar ali antes de dormir, eu quero que você solte o resto. Essa parte eu considero fundamental, porque tem uma hora em que você precisa admitir. Você não sabe como tudo vai acontecer, e ainda bem, porque se o único caminho possível fosse aquele que você consegue imaginar hoje, a sua vida ficaria limitada ao repertório que você tem agora. Então, eu gosto de terminar toda essa visualização dizendo algo como: Universo, eu estou disponível para essa realidade ou algo ainda melhor. Me mostra o que eu ainda não consigo enxergar e me ajuda a reconhecer o próximo passo. E aí vai dormir, sem tentar resolver ou entender, sem pegar telefone depois, sem passar mais 40 minutos pensando em como vai acontecer, tá? Você fez a sua parte naquela noite, você escolheu uma direção, você ensaiou a identidade, você escolheu uma ação e soltou o resto. Para mim, isso é confiança. Porque confiar no universo não significa só cruzar os braços, significa fazer o que está ao teu alcance sem tentar controlar todas essas variáveis que não estão. E eu acho que a ansiedade na manifestação vem muito desse lugar. A pessoa ela sabe o que ela quer, mas aí ela passa o dia todo tentando descobrir o como. Como eu vou conhecer essa pessoa? Como eu vou ganhar esse dinheiro? Como o meu trabalho vai crescer? Como essa oportunidade vai aparecer? E a mente enlouquece, né? Porque ela não consegue encontrar todas essas respostas, ela não consegue calcular todas essas possibilidades. Então, 5 minutos também podem ser uma prática de entrega. É isso que eu estou construindo. É assim que eu quero aprender a viver. Essa é a mulher que eu estou me permitindo ser.
Agora eu deixo espaço para um caminho que talvez eu ainda não conheço. Eu coloco nas mãos de Deus ou eu deixo o universo cuidar disso. Isso vai mudar a prática completamente. Faça isso, faça com presença, realmente se conecte com esse momento, evite o celular, evite intromissões, né? Fique você com a sua própria mente, com a sua visualização. Faça bem assim antes de dormir mesmo, sabe? Quando já está quase pegando no sono. No dia seguinte, se pergunta qual é essa ação que você pode fazer, coloca essa ação em prática e eu tenho certeza que a sua realidade vai começar a se transformar de uma forma que você nem imagina. Se esse vídeo fez sentido para você, com certeza vai ser importante para aquela pessoa, essa mesma que você imaginou. Não esquece de mandar para ela. Já deixa a sua curtida aqui, porque isso auxilia muito o meu trabalho a crescer e eu te espero no próximo vídeo.